E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Estou com saudades. Vocês saíram muito bem nos exercícios, continuem assim. E vamos para o nosso volume 2, iniciando o nosso capítulo 9, a Europa e os aspectos demográficos. Vamos lá, quando a gente fala em estrutura demográfica, nós lembramos o quê? De demografia, que é a área do conhecimento que se preocupa em estudar o comportamento, as transformações e a dinâmica geral da população, utilizando principalmente elementos estatísticos e pesquisas qualitativas. Então, a estrutura demográfica é a classificação da população em grupos determinados e segundo certos critérios. Critérios como etnia, idade e sexo, e a ocupação profissional, que é a população ativa e a população inativa. E na Europa, mesmo sendo menor que a maior parte dos continentes, possui 50 países, sendo 2 de duplo continente, Rússia e Turquia. É extremamente diversa em níveis técnicos. A Europa conta com uma população de aproximadamente 750 milhões de habitantes. Corresponde aproximadamente a 11% da população mundial. A densidade demográfica média é de 72 habitantes por quilômetro quadrado. A Europa possui países de menores extensões com uma densidade demográfica bem maior, como é o caso da Holanda. Com exceção da Rússia, a Europa Ocidental é a mais populosa que a Europa Oriental. E uma das explicações mais plausíveis é de que a Europa Ocidental apresenta maiores índices de urbanização e maior desenvolvimento socioeconômico. Então, percebe-se também que na Europa nórdica, boreal ou norte, possui uma população bem menor que a do sul, do que do continente. Um dos maiores destaques está relacionado às condições extremas de clima do norte europeu, o que dificulta o desenvolvimento de práticas agropecuárias. Na porção ocidental, os países apresentam maiores populações são a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Itália. No norte europeu, devido ao frio e à altitude, são recorrentes de vazios demográficos, ou seja, são regiões cujo povoamento é nulo, é zero. Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Alemanha possuem grandes densidades demográficas. Nos 3 primeiros países, isso se deve ao fato de existir uma pequena área para uma desproporcional população. No caso da Alemanha, pode-se destacar o elevado desenvolvimento das cidades com muitas zonas industriais e urbanas. Vamos falar sobre as etnias e línguas. A composição étnica. Os europeus podem ser divididos em 3 grandes ramos étnicos, cada um como uma diversidade de grupos de povos ou etnias. Esses ramos são latinos ou neolatinos, como é o caso de portugueses, espanhóis, italianos e franceses. Vale destacar que os portugueses e os espanhóis tiveram forte influência sobre a formação cultural e linguística na América Latina. Temos os germânicos, como é o caso de britânicos, alemães, austríacos, holandeses e escandinavos, e os eslavos, que influenciaram diretamente a maior parte dos países da Europa Oriental. Assim como no caso das etnias, os idiomas utilizados correspondem majoritariamente a variações de latino, do germânico e do eslavo. Religião. É na Europa que se encontra a capital católica apostólica romana, o Vaticano. Além de apresentar grande desenvolvimento turístico, o Vaticano também possui influência política sobre órgãos globais, como a ONU, e sobre outras lideranças religiosas, com as quais vem buscando dialogar. Sua influência também ocorre em países como o Brasil, que possui a maior população católica apostólica romana do mundo. A principal religião praticada na Europa é o cristianismo. Devido ao histórico processo de reformas religiosas, como é o caso da Reforma Protestante, destaca-se as variedades do protestantismo, anglicanismo, luteranismo,
presbiterianismo e as igrejas neopentecostais, estas com menor força que nas Américas. Além do cristianismo, existe uma quantidade considerável de islâmicos na Europa, uma das regiões que mais crescem no continente. A população islâmica é bastante presente na Turquia, na França e alguns países da Europa Oriental, que estão próximos ao Oriente Médio na Ásia. Análise das pirâmides etárias. Sabe-se que a qualidade de vida na Europa, em geral, é boa, bem como os sistemas de saúde, saneamento e educação, o que viabiliza o quê? Um bom desenvolvimento social e uma consequente longevidade. O continente europeu apresenta uma população tipicamente adulta, com picos de 30 e 34 anos na população masculina e de 50 a 54 anos na população feminina. A população predominantemente madura e já está inserida na população economicamente ativa. Quanto à população jovem, é possível ver que a taxa de natalidade não é tão elevada, já que o grupo de habitantes entre 0 e 4 anos pouco ultrapassa 18 milhões de habitantes por gênero. Essa faixa etária pode-se perceber que a mortalidade infantil já é um obstáculo vencido, sendo que o resultado de um considerável desenvolvimento da saúde e dos programas de pré- e pós-natal. Continuando a analisar a pirâmide etária, quanto à população idosa, pode-se perceber que a expectativa de vida é elevada. Esse resultado é consequência da boa qualidade de vida. A população europeia é majoritariamente adulta. É possível perceber que a pequena taxa de natalidade se vincula a outro indicador, que vem reduzindo gradativamente a taxa de fecundidade. Projeções futuras. O aumento da expectativa de vida e a redução da população infantil e dos próprios índices de fertilidade fazem com que haja uma necessidade cada vez maior de estimular a natalidade, bem como a entrada da população economicamente ativa vindo de outros lugares. Outra forma de lidar com a situação tem sido aumentar a idade para a população idosa se aposentar, visando o quê? Reduzir os gastos com a previdência social e aumentar a população economicamente ativa. Quando observamos a projeção de crescimento populacional para 2045 na Europa, percebemos que 30 anos à frente de 2015 poderão representar um aumento drástico da população idosa, tal como uma redução da população infantil. Nesse período, provavelmente, já será possível perceber de forma mais clara a redução demográfica na Europa, já que a taxa de natalidade não conseguirá superar a de mortalidade, resultando em um crescimento vegetativo negativo. Mesmo sendo reflexo de uma excelente qualidade de vida e de uma inserção plena de mulheres no mercado de trabalho, tal como a ampliação de métodos contraceptivos, o fator de existir uma população jovem cada vez menor implicará a redução proporcional da futura população economicamente ativa europeia, o que possivelmente ampliará a dependência do velho continente em relação à entrada de estrangeiros adultos. Já no nosso capítulo 10, a gente vai falar sobre a desigualdade interna e a migração na Europa. A Europa heterogênea. A Europa possui grande diversidade étnica e linguística. Alguns países europeus, no decurso do colonialismo nas Américas e do neocolonialismo na África, na Ásia e na Oceania, empreenderam um processo histórico e global de domínio territorial e imposição cultural sobre os povos desses continentes. Uma das características desse processo foi o fato de habitantes das colônias adotarem o idioma europeu, mesmo possuindo enorme diversidade de culturas e idiomas próprios. Após diversos momentos conflituosos, ocorreu uma abertura europeia, principalmente na Europa Ocidental, e a entrada de estrangeiros no continente passou a ser bem maior. Agora vamos falar sobre os países menos heterogêneos da Europa. Ao contrário da Europa Ocidental, que contou com a entrada de imigrantes europeus e de ex-colônias, a Europa Boreal do Norte manteve uma diversidade étnica baixíssima em comparação ao restante do continente.
Mesmo havendo recentemente um aumento de migração para eles, os países nórdicos continuam a apresentar baixíssima desigualdade de classes e alta possibilidade de ascensão social. Conflitos étnicos, nacionalistas e separatistas. Mesmo sendo um continente que apresenta elevados índices de qualidade de vida, a Europa tem muitos problemas quanto às minorias étnicas, aos extremistas nacionalistas e aos povos que buscam o separatismo. Esses problemas estão diretamente vinculados à história e à alteração das fronteiras territoriais europeias, como a anexação de territórios cujas minorias apresentam uma identidade diferenciada da predominantemente no país, por exemplo. Há ainda os casos das minorias étnicas que não possuem um Estado e são basicamente nômades, como os ciganos, mais presentes na Europa Oriental, e os curdos, principalmente na Turquia e no Oriente Médio. Outros casos, como exemplo da Bélgica, o país pode ser dividido entre culturas e línguas de diferentes origens. No norte belga, na região Flandres, a população fala flamenco, enquanto no sul, em Valônia, falam francês. O eixo que mantém a Bélgica unida situa-se na capital, Bruxelas, onde se fala flamenco e francês. Mesmo com a busca do separatismo pelo norte mais rico, ainda existe uma resistência da maior parte do país que preza a integração dos povos. O País Basco corresponde a uma região localizada no norte espanhol, fazendo fronteira com a França. Apresenta um sistema cultural e linguístico próprio, sem ligações com quaisquer outros povos da Europa, sendo considerado o povo cujo idioma é o mais antigo do continente. Devido à sua peculiaridade, os bascos buscavam a emancipação da Espanha, fundando em 1959 um grupo denominado de Pátria Basca e Liberdade, o ETA. Mesmo sendo considerado uma comunidade autônoma, por anos o ETA tentou, inicialmente, por meio de atos terroristas, reivindicar o território de Navarra, no leste do País Basco. Em 2011, o grupo anunciou o fim dos ataques armados, com o intuito de reivindicar de modo democrático a independência do País Basco. Em 2018, foi divulgada uma carta que declarou o fim do grupo separatista. O caso da Catalunha. A Catalunha é uma região situada no Nordeste espanhol. Apresenta característica cultural e linguística própria. Em uma região com um desenvolvimento econômico e industrial mais antigo, possuindo elevada concentração de capitais. Desde sua industrialização, a população catalã tem buscado maior autonomia, tentando, inclusive, separar-se de formar um país cujo núcleo seria a cidade de Barcelona. No caso da Irlanda, a ilha da Irlanda é subdividida em dois países, Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a maioria populacional é protestante, e a República da Irlanda, independente do Reino Unido, e a sua maioria católica. Em 1919, buscando a eliminação do preconceito religioso entre protestantes e católicos e a emancipação de Ulster, radicais da Irlanda do Norte criaram o Exército Republicano Irlandês, IRA, na sigla em inglês, que passou a entrar em conflito direto, inclusive por meio de atos terroristas, com o Reino Unido. Sobre a questão da imigração na Europa, a Europa é até hoje o principal destino de imigrantes do planeta. Isso se deve à qualidade de vida dos países europeus, que está entre as melhores do mundo, tornando-os zonas de atração demográfica, e a sua localização próxima de áreas repulsoras que contribui para a chegada de imigrantes. O rápido envelhecimento populacional é um dos fatores preocupantes da Europa, tanto atualmente quanto em breve futuro, como já vimos anteriormente, já que existe uma clara redução da força de trabalho jovem. Isso, associado a uma redução de natalidade, tornou-se uma questão demográfica preocupante para o continente, que passou a discutir a abertura das fronteiras como soluções para o problema.
sobre os imigrantes ilegais, mesmo após o aumento da entrada de imigrantes legais, a imigração ilegal continua a ser a principal forma de entrar na Europa. Os países africanos e asiáticos no Oriente Médio têm sido os grandes responsáveis pelo aumento drástico de números de imigrantes ilegais. Muitos destes têm buscado asilo político, já que são refugiados de diversos conflitos, de situações de instabilidade política, como a Primavera Árabe e a perseguição étnica. Atualmente, a imigração é um dos temas mais controversos nas discussões políticas globais. Na Europa, em especial, o tema tem sido discutido com grande interesse por conta do grande número de pessoas que têm entrado ilegalmente na região ao longo dos últimos anos. Geralmente, essas pessoas chegam ao continente por meio de perigosas viagens marítimas, com o objetivo de fugir de guerras ou alcançar melhores condições de vida. Aos olhos dos europeus, esse processo é visto de diferentes formas. Correntes políticas nacionalistas. Eles associam a entrada de imigrantes ao agravamento de problemas socioeconômicos. As correntes que defendem que a questão é global, não sendo problema de um único país, nessa perspectiva, o país desenvolvido teria o dever de acolher os imigrantes e refugiados, bem como de ajudar a resolver os problemas em seus países de origem. E é isso, meu povo! Façam os exercícios, dúvidas, escrevam nos comentários e até a próxima!